Graça e paz, família, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nossa pastora já está conosco, Helena, nosso irmão Armando, Mica, aleluia, Maíra, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Bia, Deus abençoe Bia, Cleidinha. Isso, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor já vá abençoando a vida de cada um de vocês. Sonara, aleluia. Nosso super Tiago na área. Magal, Breno, aleluia. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Estamos aqui na nossa série de lives, trazendo à memória o que nos traz esperança. E hoje teremos um momento assim muito especial com a nossa pastora. Vocês estão acostumados a nos ver juntos, dividindo a mesma tela, só que hoje vai ser um pouco diferente, né? Aleluia. Betânia, Juliana, Aline, bem-vindos, bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou chamar aqui a nossa pastora para estar conosco. Aleluia. Nosso irmão Raimundo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Paulinha. Aleluia. Ah, Olá, minha pastora. A paz. paz. Que bênção estarmos aqui juntos para esse tempo que eu creio será muito precioso, né? E para você que esteve conosco ontem, você nos ouviu falar acerca de como Deus nos deu a direção para esse tempo. E se você não esteve conosco ontem, eu quero então trazer a sua memória, né? Lendo a palavra do Senhor, Lamentações, capítulo 3, verso 21, quando o profeta Jeremias declara: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então o Senhor começou a falar no nosso coração. E de fato, esse é um tempo propício para trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. E logo no início do ano, na nossa semana de direção profética, o Senhor trouxe direção para da sua igreja. E nós precisamos então trazer à memória aquilo que ele falou ao nosso coração. Ontem estivemos com o pastor Paulo e ele falando sobre ser, né, sobre fazer, sobre permanecer, falando nele, está conosco. Seja bem-vindo, meu pastor. E hoje uma palavra que certamente vai abençoar também o seu coração, uma palavra sobre intimidade, né? Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, durante a semana de direção profética, nós estivemos a cada dia fazendo um voto ao Senhor. E para hoje à noite, nós queremos então renovar esse voto, essa aliança feita com o Senhor. E no segundo dia do ano, nós estivemos declarando como igreja diante do Senhor o seguinte: não sairei de casa para levantar o meu ministério, mas para estabelecer o teu reino. Aleluia. Olha que palavra tão extraordinária. Então eu quero convidar a nossa pastora já a orar, né, renovando esse voto diante do Senhor, o Senhor trazendo à nossa memória essa direção. É tempo de estabelecer o reino de Deus e não de levantar o nosso nome, porque o único nome que deve ser levantado é o nome de Jesus. Vamos orar, minha pastora? Amém. Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos a tua presença, Senhor, e de fato nós queremos reafirmar, Senhor, esse propósito de levantarmos o teu nome, Pai, no mais alto lugar. Sim, Senhor, sim. não se trata de nós, porque assim diz a tua palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, Pai. E Aleluia. nós queremos glorificar teu nome, exaltar teu nome. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nossa vida individualmente,
em nossa igreja como comunidade, no ministério, Senhor, na cidade, na nação. Nós Aleluia. levantamos o teu nome como uma bandeira, porque tu és o nosso Jeová Nissi, tu és a nossa bandeira. E é o teu Aleluia. nome que é honrado, é o teu nome que é glorificado, e é o teu nome que será visto em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, para estabelecer o reino de Deus, eu acredito que essa palavra que nós vamos estar compartilhando aqui hoje, ela é fundamental, né? E existem muitas formas, né, minha pastora, de como a palavra de Deus ela alcança o nosso coração, para que nós possamos compartilhá-la, transmiti-la para abençoar vidas. E você estava conversando comigo hoje, falando, né, trazendo à sua memória como foi que essa palavra surgiu. Então, eu quero que você compartilhe conosco aqui como foi que essa palavra chegou ao seu coração para que você compartilhasse conosco. É verdade, meu pastor? Casal lindo, abençoado. Amém. Então, eu estava compartilhando com ele que naquela semana de direção profética, né, quando a gente começa a perceber que está se aproximando esse tempo, a gente começa, né, pedir ao Senhor que fale conosco para que a gente possa compartilhar da sua palavra. E aí o pastor Paulo foi o primeiro a pregar naquela semana, no dia 1 de janeiro. E durante aquela noite, enquanto ele pregava, eu não tinha ainda a palavra que eu iria ministrar no outro dia. E vai dando aquela aflição, né? O que é que eu vou falar para o povo de Deus? O que é que o Senhor tem a me dizer para eu compartilhar com a igreja? E dali, naquele dia, naquela ministração do pastor Paulo, nós saímos de fato esmagados da igreja, né? Foi um negócio assim do céu para nós. E a gente saiu, todo mundo saiu caladinho. Eu me lembro exatamente daquela noite que não teve conversa depois do culto. Todo mundo saiu calado, murchinho, sabe? Foi todo mundo para casa pensando na sua situação, do quanto deveria ser santo para ter uma relação com o Senhor. E eu certamente fui pensando naquilo. O pastor Paulo trouxe uma palavra naquela noite que ele falou assim que nós não tínhamos um relacionamento com Deus. A maioria de nós tínhamos ficadas com Deus. E aquilo ficou na minha mente, né? E eu fui dormir pensando naquilo e adormeci e tive um sonho. Eu vou ler para vocês, porque eu não me lembro exatamente dos detalhes, então, como está escrito, eu vou ler aqui para vocês. Então, o sonho dizia assim: sonhei que me relacionava com um homem que fisicamente era o meu esposo, mas eu me comportava como se não fosse. Era como se não fosse casada com ele, mas no fundo eu sabia que era. Eu me aproximava dele, o beijava, eu o abraçava e me sentia tão bem em seus braços, mas eram encontros rápidos. Num dos encontros, sentia tão bem num dos encontros eu dizia para ele que teria uma atividade na igreja e que não poderia permanecer com ele. Enquanto falava com ele, apareceu um homem idoso que era o pai do meu esposo. E este homem idoso dizia que queria me acompanhar na atividade que teria na igreja e se afastava. Eu olhava para o meu esposo e dizia: seu pai não pode ir comigo para a igreja. É um congresso de mulheres. O que ele irá fazer lá? Se você quiser, pode ir me buscar quando terminar a programação. Eu disse para o meu esposo isso, e então o beijei, o abracei e perguntei para ele: mas afinal, o que nós temos um com o outro? O que há entre nós? Aquele homem olhava para mim e dizia: acho que nós estamos ficando. Aquela frase dele me incomodou muito e eu ficava querendo mostrar e dizer que o que nós tínhamos era um relacionamento sério, mas aquela voz ressoava em meus ouvidos: acho que nós estamos ficando. Despertei daquele sonho em lágrimas e o Espírito Santo falando comigo: é assim que está sendo. Você tem ficado com o noivo. Quando você está com ele, você gosta da sua presença, se sente bem, se sente amada, mas logo você o deixa pelas suas atividades. Você faz coisas para ele sem ele. Às vezes, o pai dele, que é o seu pai, se aproxima e diz: eu vou com você. E você diz: você não pode ir. Eu sei fazer isso sozinha. Você deseja que os outros pensem que você tem um relacionamento sério com ele, mas o que de fato acontece é que você só tem ficado com ele. Foi isso, só isso que eu sonhei. Eita, glória. E a partir daí, o Senhor
começou a falar o seu coração, lhe direcionou a uma palavra, e você então recebeu do Senhor essa palavra para compartilhar com a igreja do Senhor. Isso. Depois desse sonho, quando eu me acordei e o Senhor trouxe à memória todo o sonho, né? Eu fiquei, de fato, aterrorizada. Meu Deus, como é que pode? Eu estou ficando com o Senhor, como é que pode? E aquilo me deixou angustiada de pensar como é que pode uma relação tão santa eu ter transformado ela em algo tão banal, né? E aí o Espírito Santo trouxe à minha memória o texto de Cantares, capítulo 5, os versos de 1 a 8, que é o texto, né, que a gente conhece do amado e da amada, do noivo e da noiva, em que o amado está no jardim, na festa de núpcias, né? Ele está ali comemorando, e a amada já foi para o quarto, ela já se arrumou, ela já se deitou, ela já tomou banho, e aí o amado bate à porta da amada e ela começa a entrar em conflito com aquele chamado, ele chama por ela. E ela começa a dizer assim, mas eu já tomei banho, eu já botei a roupa de dormir, eu já lavei os pés, eu vou ter que sujar de novo. E ela fica naquele conflito entre a hora certa de fazer as coisas, que aquilo não seria a hora de se encontrar com o noivo. E, de repente, ela decide ir ao encontro do noivo. Mas quando ela abre a porta, ele já não está mais lá. O texto diz que somente o seu perfume escorria pela maçaneta da porta. E ela fica desesperada, porque ela se considera enferma de amor pelo noivo. E aí ela sai pela cidade à procura do noivo. E o texto diz que os guardas da cidade a espancam, porque eles não reconhecem ela como amada do rei. E aí ela diz para as outras mulheres que, se elas virem o noivo, elas informem para ele que ela está doente de amor. Enfim, foi nesse texto que a gente começou a compartilhar um pouco do que seria essa relação da igreja com o noivo, que deve ser uma relação de intimidade, que deve ser uma relação onde a gente carrega o cheiro do noivo. É verdade. Esse texto ele fala desse encontro, né, um encontro de núpcias, e a história do Evangelho fala desse encontro de Cristo com a sua igreja, né? E é interessante que, como você bem colocou naquela ocasião, às vezes nós estamos constantemente dando desculpas, né, para não ir ao encontro com o noivo, né? Acabamos nos acomodando. É interessante que a gente se acomoda a tudo, né? Até num tempo como esse, que é um tempo de pandemia, mas a gente tem essa capacidade extraordinária, podemos dizer assim, de nos acomodarmos às situações. E acaba que aquilo que de fato deve ser primordial na nossa vida, nós acabamos deixando de lado, né? Como é que você vê essa realidade, pastora, dessas desculpas que nós damos, trazendo para os nossos dias hoje, né? Mais precisamente, vivendo esse momento que nós estamos vivendo? Então, a gente, antes da pandemia, a gente tinha muitas desculpas para não estar amado. Primeiro, as desculpas, elas vêm porque o amado, ele não está no lugar devido na nossa vida. De fato, a gente não considera ele como de fato é, o primeiro, o principal, o primordial na nossa vida. Então, a gente começa a dar desculpas porque o nosso relacionamento com ele não é sério, né? A gente não tem um relacionamento sério com ele. Porque se a gente tivesse... Isso, superficialidade. Porque se a gente tem um relacionamento sério com alguém, esse alguém é de importância para nós, ele é importante para nós. E ele vai ocupar um lugar especial. E se tratando do noivo, se tratando de Cristo, ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Mas pensando nas desculpas que a gente dava, pensando antes da pandemia, a gente começa a dizer, né, antes, que a gente não tem tempo, que a gente trabalha muito, que a gente está cansado, que o ministério, inclusive, rouba muito tempo da gente, né? No sonho eu dizia, né, que eu fazia coisas para Deus sem Deus, né? E às vezes é isso que acontece, né? A gente começou a dar essas desculpas, só que agora está tudo parado, né? Agora a maioria de nós não está trabalhando, a maioria de nós não está exercendo alguma atividade fora do lar. E ainda assim, pastor, alguns de nós ainda temos desculpas.
né? Alguns de nós estamos entretidos com outras coisas que vão nos roubar o tempo da presença, né? Às vezes a gente se perde nos horários, a gente se desprogramou de uma rotina e a gente vai dormir tarde e acorda muito tarde. Então a gente já não tem mais o tempo separado para o devocional, a gente já acorda na hora de almoçar e já está tudo atrapalhado durante o dia. Então, você observa que o que vai diferenciar na minha vida não é as atividades que eu tenho, mas as prioridades que eu estabeleci, né? Seja antes da pandemia ou agora, se o Senhor era prioridade e é na minha vida, Ele vai continuar tendo lugar primeiro na minha vida, né? Mas a questão é o que é prioridade. É verdade. É interessante porque, como você falou, o convite do noivo, o convite do amado é para estar na sua presença, né? E muitas vezes nós acabávamos, digamos assim, substituindo a presença por aquilo que nós fazíamos por ele, podemos assim colocar. E hoje a gente vê, nesse momento que a gente vive, esse desejo de querer voltar, né, de querer viver como vivíamos antes. E é claro que isso está no coração de cada um de nós, mas de alguma forma é como se nós estivéssemos, de fato, sentindo a saudade ou o desejo de fazer por ele e talvez não estivéssemos aproveitando tanto o tempo que ele nos tem dado para estar com ele, né? Você concorda com isso? Será que é bem assim mesmo? É verdade. Esse é o nosso grande dilema, né? É encontrar esse ponto de equilíbrio, porque de fato a comunhão com os irmãos, servir a Deus de uma maneira geral é extraordinário, né? Eu acho que a vida da gente só tem sentido, de fato, quando a gente emprega ela no serviço, no reino. Mas isso nunca pode roubar o estar com Ele, né? A gente ouviu muito ontem na live o pastor recordando a palavra, né, o pastor Paulo, do ser. O Senhor primeiro nos chamou para estar com Ele, para ser. Né? O primeiro chamado de Jesus aos discípulos é esse, para estar com Ele. E a gente, às vezes, quer substituir a presença pelas atividades, pelo ativismo, sem dúvida. Essa é uma realidade na nossa vida, assim, que a gente deve lutar diariamente contra, porque a presença dele, sim, deve ser o meu maior prazer, como a gente canta, né? A presença dele deve ser o meu primeiro pensamento, deve ser o meu primeiro desejo, deve ser a minha busca. É verdade. E a gente às vezes busca tanto o fazer por ele que a gente pode de fato estar esquecendo aquilo que deve ser primeiro na nossa vida, que é estar com ele, que é ser para ele. E aí pode acontecer conosco aquilo que acontece no texto que você compartilhou, né? Que quando a noiva cai em si, podemos dizer assim, o noivo já não estava mais lá. E o profeta Isaías, ele diz assim para nós, né, que é preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Porque haverá um tempo em que ele até será procurado, mas não mais poderá ser achado, né? E você falava que acaba que nós vamos vivendo um relacionamento ou uma fé de resquícios, ou seja, o perfume dele logo se vai, o que resta é uma lembrança, o que resta é uma memória, né? Como você compartilhava conosco. Então, acerca disso, o que é que você acha que é interessante nós trazermos a nossa memória, nós resgatarmos para o dia de hoje, para vivermos essa realidade hoje? Pois é, né? A questão é o convite, né? O amado, ele chama a noiva, ele bate a porta, ele deseja ter um encontro de intimidade. E o Senhor tem nos chamado, a cada um de nós, individualmente, para esse encontro, para esse relacionamento de intimidade, não somente de superficialidade, não somente um relacionamento de fazer coisas para Ele, mas um relacionamento de estar com Ele. E isso só vai acontecer se de fato existir uma posição nossa, um posicionamento nosso. É preciso de fato abrir a porta, né? Quando o noivo bate a porta, quando ele chama,
ele deseja que exista em nós uma voluntariedade em fazer isso, um desejo de fazer isso, um desejo de estar com ele, né? E muitas vezes a gente tem até o desejo, a gente sabe que precisa estar, mas a gente começa a brigar com as nossas vontades da alma, né? Na realidade, vamos pensar na prática, né? No dia a dia, quando alguém é acordado pela madrugada. Ele sabe que aquele é um chamado para orar, mas a alma quer descansar, né? E de repente você fica brigando com aquilo, fica pensando, mas se eu acordar agora eu não vou conseguir dormir depois. Eu amanhã tenho que acordar cedo e você começa a questionar o chamado do noivo e passa aquele tempo. O tempo do encontro já não vai mais acontecer como deveria. Você talvez não possa desfrutar daquela presença tão gloriosa como se você tivesse respondido de pronto. E é isso que acontece com a noiva lá do texto lá de Cantares, né? Ela vai e fica naquele conflito e ela olha e ela diz já, ah não, já passou da hora. Mas ela sente a vontade de estar com ele, mas ela perde o tempo. E quando ela levanta, ele não está mais lá. Ela só sente o seu perfume escorrendo pela maçaneta. E o que é interessante, pastor, é que ela vai às ruas. E ela sai às ruas buscando por ele, né? E aí a gente pode contextualizar para nós que muitas vezes a gente está saindo às ruas, mas a gente sai sem o perfume dele. A gente não teve o encontro com ele. A gente não teve esse relacionamento de intimidade com o noivo. E o que é que acontece no texto? Aquela mulher que deveria ser respeitada na cidade por ser a amada do rei, pelo contrário, ela é espancada pelos guardas da cidade. Os guardas da cidade deveriam respeitá-la. Eles só iriam saber que ela era a amada do rei se ela tivesse tido um tempo com ele. O perfume dele ia estar nela, as vestes reais iam estar com ela. Mas ela não teve aquele tempo de intimidade. E isso reflete na nossa vida. Muitas vezes, na nossa sociedade, acontece isso com a gente. As pessoas não veem Jesus em nós, né? E muitas vezes a gente está sendo espancada, a gente está sendo, como é que eu posso dizer, maldito pela sociedade, não é por causa do nosso testemunho, muitas vezes é pela falta dele. Muitas vezes é porque o povo se acostumou a ver crente mentiroso, a ver crente que rouba, enfim, essa coisa desvirtuada da pessoa do noivo. É verdade. Eu lembro bem que durante esses 7 dias a gente percebia que a palavra ela era gradativa, né? A cada dia o Senhor vinha acrescendo algo que foi falado no dia anterior, né? E ontem, como a gente trazia a nossa memória, o pastor Paulo falando sobre essa questão da santidade, e olha, é impossível nós vivermos uma vida de santidade, né? Sem de fato estarmos na sua presença. E isso traz esse link, né? Com essa vida de intimidade, né? E o autor de Hebreus, a gente até compartilhava ontem, ele dizia assim, olha, que sem santidade ninguém verá a Deus, né? E essa tradução, no sentido mais literal, fala que as pessoas não vão poder ver Deus em nós se nós não formos santos, né? E aí você colocou uma palavra interessante, que você dizia assim, a minha santidade, ela mostra Deus para o mundo, mas a santidade, ela é gerada na intimidade, né? Como sendo os dois lados de uma mesma moeda. Intimidade gera santidade, e a nossa santidade mostra Deus para o mundo. E quando você coloca essa questão, dizer que como a noiva, né, ela foi espancada porque ela não foi reconhecida, ela não tinha o cheiro do noivo, ela não tinha as vestes do noivo, né? É exatamente como se nós vivêssemos uma realidade onde a igreja ela quer fazer sem ser, né? Como a gente compartilhou muito ontem. Então, a intimidade, como você bem colocou, ela é fundamental para que a gente de fato possa então mostrar o Senhor através da nossa santidade ao mundo. E talvez, como você colocou, deva ser exatamente por isso que a gente tenha visto uma igreja que não é tão relevante assim nos nossos dias, porque lhe falta Pois é, intimidade. a gente, eu
penso muito a respeito disso, porque talvez a gente tenha algumas dificuldades com o nosso testemunho, porque muitos de nós vivemos no mover, mas a gente não quer sair disso, né? A gente quer ficar como os apóstolos lá, os discípulos lá no Monte da Transfiguração. A gente quer ficar lá, né? Aqui tá bom demais, como disse Pedro, vamos construir as cabanas, né? Ficar aí uma para o mestre, uma para Moisés, outra para Elias, a gente fica aqui. Porque isso tá bom demais. O momento de intimidade, ele é extraordinário, né? Ele deve gerar em nós esse gozo, essa alegria, esse prazer da presença. Mas ele, de fato, quando ele acontece, ele gera o fruto da santidade, uma vida santa. Ele vai gerar em mim atitudes práticas na minha vida, no meu cotidiano, que vão demonstrar essa intimidade, essa relação que eu tenho com ele no secreto, né? Não adianta simplesmente eu viver um mover, por exemplo, num culto, levantar mãos santas, adorar, chorar, na presença, me arrepiar, e na segunda-feira eu ser um péssimo funcionário lá no meu trabalho, ser um estudante relapso, ser um filho rebelde, sabe? Na realidade, a intimidade vai produzir em mim o fruto da santidade. Vai produzir na minha vida a resposta disso que eu tive com ele em secreto, né? Não tem como a gente desassociar essas coisas, né? A Bíblia diz, quando a gente fala de que a gente tem que carregar o perfume do noivo, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E aí, naquela ocasião, eu compartilhei o texto lá de Levítico 3,16, que perfume bom, que é agradável ao Senhor, é cheiro de carne queimada, pastor. Sabe? É quando a gente mata a carne da gente, e aquilo sobe assim, ó, como aroma suave para o Senhor. Então tem que morrer, tem que matar a carne, tem que matar as vontades humanas, né? E aí a gente trouxe esse link lá para o texto de Gálatas, das obras da carne e do fruto do Espírito, né? A gente vai ver que o fruto do Espírito é o que realmente testifica a minha intimidade com Deus, aquilo que eu vivo no secreto, e o fruto testifica isso. As pessoas vão ver em mim que eu tenho vida de intimidade com Ele. É verdade. Comumente, a gente incorre muitas vezes num erro, que é a gente querer medir, né, a nossa espiritualidade, podemos dizer assim, pela demonstração dos nossos dons ou talentos, que o Senhor nos tem dado gratuitamente, né? A palavra diz que Ele dá a quem quer. Mas, de fato, a palavra diz que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto, né? E nós seremos conhecidos, de fato, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos, né? E isso fala, né? Quando você traz essa realidade da carne morta, né? Desse ser o bom perfume para Cristo. E você falava que isso é uma escolha, né? Então, de uma forma bem prática, né? Como você poderia compartilhar conosco essa realidade de você escolher mortificar a sua carne? Pois é, né? É uma decisão que o apóstolo Paulo nos apresenta lá no texto de Gálatas, né? Ele diz assim, ó, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, é uma escolha. Você decide viver pelo Espírito. E ele diz que no dia que eu tomo essa decisão, que eu decido viver pelo Espírito, de modo nenhum eu vou satisfazer os desejos da carne. Mas quando é que eu decido isso, pastor? É quando eu vivo na intimidade com Ele. É quando o meu secreto é alimentado diariamente pela presença dEle, pela glória dEle, pelo perfume dEle. Então, o estar com Ele é tão glorioso, a presença dEle é tão gloriosa, que é muito fácil eu decidir viver pelo Espírito, porque eu estou decidindo viver a presença. Eu estou decidindo viver Ele, ser mais um, replicar a sua presença, né? Ser uma cópia de Jesus, aonde eu estiver. Então, assim, não vai ser nada, como é que a gente pode dizer assim, forçado. Não. É uma decisão natural de alguém que tem intimidade com Deus. Alguém que tem intimidade com Deus vai mostrar na sua prática de vida, no seu dia a dia, o fruto do Espírito. Porque isso é o Espírito quem coloca em nós, no nosso Espírito. O fruto é dele.
Ele coloca dentro de nós esse fruto e nós demonstramos nas nossas atividades diárias, na nossa prática de vida. Muito bem, muito bem. E a gente sabe que viver uma realidade assim é de fato a gente entrar naquilo que a gente tanto deseja, que é o avivamento, né? Tão sonhado, tão desejado e tão buscado pela Igreja do Senhor. E você colocava que o avivamento ele passa pelo arrependimento da igreja, né? Que é justamente esse arrependimento em viver uma vida desprovida dessa intimidade e, consequentemente, né, desprovida do fruto do Espírito, porque a palavra de Deus ela faz um contraponto, né? Ou você vive o fruto do Espírito, ou você vive as obras da carne. Então não há meio termo, né? Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro, né? E aí, de fato, nós precisamos nos arrepender. Você consegue enxergar hoje, né, nos nossos dias hoje, essa necessidade de arrependimento da igreja, né, nessa questão bem particular, como você colocou, em escolher viver uma vida pelo Espírito, exalar o fruto do Espírito, para que a gente possa então viver esse avivamento? Eu acho que isso talvez, sendo ousada em dizer, tenha sido a razão da pandemia, né? O Senhor certamente quis nos trazer para perto dele, né? Talvez a gente estivesse muito ocupado em fazer para ele, né? Talvez a gente estivesse muito ocupado com a nossa agenda, com as nossas programações, né? Com aquilo que a gente planeja, o planejamento anual, com as nossas metas como igreja. E tudo isso, claro, pastor, que é necessário acontecer. A gente precisa, de fato, se organizar, planejar, ter metas, isso é saudável. Mas a gente não vive por isso, né? E acaba que quando o nosso coração está nisso, a gente reflete uma vida de ativismo que é distante de uma vida de intimidade, né? O ativista, ele acha que é perder tempo, gastar tempo em oração, palavra. Ele não consegue estar ali naquele lugar porque ele tem muita coisa para fazer, né? Então, isso o Senhor nos parou. Ele disse, agora você vai ter tempo. Você precisa se arrepender. Não da sua falta de tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se não existia tempo, é porque a gente estava sendo mau mordomo do tempo. Na realidade, o que estava faltando, e talvez ainda esteja faltando em alguns de nós, é falta de prioridade. E o Senhor está nos chamando a dar prioridade da sua presença, né? O Senhor está nos chamando a fazer dele de fato o que ele é, o primeiro, o principal, né? E essa questão de escolher isso é uma escolha que nos protege, pastor. Eu creio assim. Porque se eu eu vencer o pecado simplesmente porque eu sou, sabe, forte para isso, não. Na realidade, eu venço o pecado porque eu estou cheia da presença. Então, eu preciso dessa presença para viver o fruto do Espírito. Eu preciso dessa presença para abandonar as obras da carne. Porque as obras da carne, elas têm relação com a velha natureza humana. Todos nós temos relação com essa listinha aqui que Gálatas apresenta. Então, o que é que me livra de vivenciar isso? É a presença. Eu só posso viver o meu espírito com essa presença gloriosa de Deus. Então, sem dúvida, nos tempos de hoje, é uma escolha que o Senhor nos chama a fazer. Escolher a presença para vivenciar e expressar o fruto. É verdade. Escolhas falam sobre motivações. E nós precisamos, a palavra de Deus nos ensina, termos motivações corretas no nosso coração, né? As motivações do nosso coração, elas falam muito acerca daquilo que de fato somos, né? Quando a gente observa na palavra de Deus, homens e mulheres que tiveram motivações corretas, foram homens
e mulheres que foram extraordinários e que geraram algo para o seu tempo e que geraram algo também para os nossos dias, né? E a gente observa, por exemplo, Maria, né, a mãe de Jesus. A palavra de Deus ela diz para nós que a sua relação com o Espírito Santo foi uma relação de intimidade. E nessa relação de intimidade, ela gera o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo é gerado nela. Então, pensando sobre isso, né? O que é que nós temos gerado nesse tempo? E isso nos arremete exatamente para esse tipo de intimidade que nós temos tido ou não temos tido e precisamos ter, né? Como é que você vê isso? Nossa, como é importante, né? Quando a gente vê Maria, Maria era uma jovem, escolhe para gerar nela, no ventre dela, o Senhor Jesus Cristo. E a gente já foi ministrado por você nessa palavra que houve em Maria uma disposição de pronto, né? Ela não duvida daquilo, ela se dispõe, né? E ali o Espírito é o autor, né? Daquilo que é gerado no ventre dela, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente pode aprender isso com Maria, a ter essa disposição, porque se a gente for pensar no contexto, era muito complicado. Maria era uma jovem noiva, né? E todo um contexto, especialmente naquela época, era assim, horrível. Como é que ela ia explicar para todos, para a sociedade, que ela estava gestante do Espírito, né? Como é que ela ia explicar para o noivo essa situação, né? Não era uma coisa simples assim, mas ela decidiu obedecer, ela decidiu se voluntariar a gerar no seu ventre a vontade de Deus. E quando a gente compreende isso, a gente vai se ver em situações que muitas vezes para nós vão ser desconfortáveis também. Né? Viver o fruto do Espírito muitas vezes é ir de encontro a uma realidade estabelecida. Né? Maria, como uma jovem noiva, ela teve que ir de encontro a todo um contexto social, de enfrentar o noivo, de explicar. Ela poderia ser rejeitada, ela poderia ser repudiada, existia todo um contexto contrário, mas ela voluntariamente entendeu que aquilo ali era a vontade de Deus e ela entendeu que ele se responsabilizar, eita, hoje está difícil, viu? Que ele iria se responsabilizar por aquilo que ele estava gerando. Pastor, como isso é interessante. Quando a gente está fazendo coisas para Deus que estão sendo feitas na nossa força, ele não se responsabiliza, não. Mas, quando são coisas que são geradas por ele, fruto da nossa intimidade com ele, ele se responsabiliza, porque é dele. Então, a gente não tem que se preocupar. Responsabilidade. Ele vai chamar para si a responsabilidade daquilo que ele está gerando. Então, é interessante a gente compreender isso, que quando eu tenho intimidade, eu vou abrir meu coração, inclusive, para as circunstâncias que são adversas para mim. Porque quando a gente pensa no fruto do Espírito, por exemplo, né? A Bíblia fala que é amor, que é paz, que é alegria. Nem sempre vai ser fácil viver em paz. Nem sempre vai ser fácil demonstrar alegria. Mas quando isso vem da pessoa de Deus, ele se responsabiliza e ele gera em nós toda essa demonstração da sua presença. É verdade. Você falou algo muito interessante, que o Espírito ele encontrou essa disposição no coração de Maria, né? Então, ela é gerado no seu ventre, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor ele encontra essa disposição também na nossa vida, algo há de ser gerado em nós, né? E quando se fala de fruto do Espírito, é exatamente essa realidade, né? Porque, olha,
ninguém vai poder exalar ou viver o fruto do Espírito por uma vontade propriamente sua, mas isso só será gerado na intimidade. Então, quando há uma intimidade, então o fruto do Espírito ele vai ser evidenciado nas nossas vidas, né? E eu lembro que você compartilhava acerca disso, falando acerca desse fruto do Espírito, né? Naquele segundo dia do ano, e a impressão que o Espírito trazia ao seu coração acerca dessa realidade. Eu queria que você compartilhasse conosco, então, né, de uma forma bem prática, né, acerca desse fruto do Espírito, da sua presença na nossa vida, de como, da consequência, né, da sua vivência na prática a partir de uma vida de intimidade com o Senhor. Pois é, a gente compartilhou isso, né, fazendo justamente esse contraponto, né, porque como você falou a respeito de viver o fruto do Espírito e as obras da carne como uma escolha, né, e essa escolha é gerada por ter ou não ter uma vida de intimidade, né, com o noivo. Então, é interessante porque eu compartilhava isso hoje com você, à tarde. O texto de Gálatas diz assim, que o espírito, né, e a carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí eu dizer assim, normalmente a gente pensa assim, Paulo está dizendo aqui, eu não faço o que eu desejo, quer dizer, eu faço as obras da carne, porque a carne é fraca, né? Então eu vou lá e pego. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, a vontade da carne é uma, a vontade do Espírito é outra, o fruto do Espírito é outra. Vocês não fazem o que vocês desejam, porque o desejo da carne velha é pecar, né? Mas quando ele diz assim, vocês vivem pelo Espírito. Então, vocês já tomaram essa posição. Por quê? A partir do dia que eu decidi por Jesus, eu decidi pelo pacote todo do pastor. Eu entrei no processo que o pastor Paulo começou a compartilhar ontem, que é a santificação. E aí, na santificação, é uma escolha, não viver mais as obras da carne. E Paulo traz aqui a lista, né, dessas obras da carne. A gente vai ver obras que são relacionadas, pecados que são relacionados à imoralidade, pecados que são relacionados a falsos deuses, pecados que são relacionados à rivalidade, né, contra outras pessoas, e pecados que são relacionados aos excessos, como a glutonaria, a embriaguez. A gente vai ver aqui essa lista. E tudo isso está aqui, é uma bandeja que nos fala da nossa velha natureza, da velha vida, e da vida que o império do mundo oferece para a gente. Só que aí eu tenho que escolher viver pelo Espírito. E quando eu escolho viver pelo Espírito, o fruto do Espírito, que é justamente aquilo que ele gera em mim, vai ser visto. E a Bíblia diz que esse fruto é o quê? É paz, é amor. Primeiro, né? É o amor, é a paz, é a alegria, a benignidade, é o domínio próprio. E a Bíblia vai dizer lá no final que contra essas coisas não há lei. Ou seja, a gente não está mais debaixo da maldição da lei. Não há lei mais contra essas coisas. A gente está vivendo aquilo que é a vontade perfeita de Deus. Aquilo que Ele mesmo gerou em nós, através do seu Espírito. Então, eu preciso decidir viver isso. Agora, isso não é uma decisão que eu tomei lá naquele dia que eu aceitei Jesus somente. É uma decisão diária. Todo dia eu vou ter que mortificar a minha carne. E o interessante é porque, às vezes, a gente não tem muita dificuldade com o pecado, no sentido do pecado, quando eu falo assim, dessa listinha aqui dos pecados. Eu não vivo uma vida imoral, eu não vivo uma vida de bebedice, eu não sou glutão, eu não sou adúltero, eu não tenho dificuldade, talvez, com essa lista aqui. Mas talvez eu tenha dificuldade, pastor, com o fruto. De que forma? Eu não mantenho a minha vida de intimidade. Então, o que é que eu vivo na minha vida cristã? Uma vida superficial, de aparência, como o sonho lá que eu tive me dizia. Então, essa vida de aparência, ela não sustenta a reprodução do fruto na minha vida, não sustenta. Então, eu não vivo envolvida com pecado, mas também eu não reproduzo o fruto. Eu vou reproduzir ativismo. Eu vou me envolver com muitas atividades no reino, na igreja. Então, vou estar ali preocupada em fazer e não em ser. Então, isso é uma coisa que a gente deve estar sempre ligado. Porque talvez pastor, eu não tenho dificuldade com esses pecados, eu tenho uma vida direitinha. Mas, na realidade, se eu não tiver intimidade, eu vou ter uma vida superficial, de
performance, que essa é uma palavra que vai vir depois, aí eu estou ligada que teve gente que falou sobre isso. Então, a gente vai ver que isso não sustenta o fruto, que isso não exala o fruto, que isso não reproduz o fruto. É preciso viver a intimidade para que esse fruto, que é do Espírito, possa ser reproduzido na minha vida. Amém. Aleluia. É isso mesmo. E você falando sobre isso, né? Assim como você viver uma vida no Espírito é uma escolha, né? Viver uma vida na carne também é, né? É importante observar isso. É verdade que nós compreendemos bem essa realidade de que somos espírito, que temos uma alma, que habitamos em um corpo, né? Esse chamado do Senhor para a nossa vida como igreja, de ser um marco de libertação. Então, nós conhecemos bem, né, essa realidade que às vezes alcança o espírito, que acomete a alma e também o corpo, e o inverso também é verdadeiro. A gente sabe muitas vezes das consequências que isso traz sobre a nossa vida, mas assim como o Senhor nos deu, né, o livre-arbítrio para poder escolher, né, estar na sua presença, aceitar o sacrifício que ele fez por nós na cruz, ele também nos dá essa liberdade de escolha para que a gente possa avançar, para que a gente possa dizer, não, olha, eu decido sim mortificar a minha carne, eu decido sim morrer para mim mesmo, eu decido sim viver para o Senhor, como Paulo declarou, né? Vivo não mais eu, mas a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, né? Eu estou crucificado com Cristo, né? E a gente sabe, olha, a vida de intimidade, ela deve ser algo que nós devemos encarar com muita seriedade, né? Com muita seriedade. Então, essa palavra ela foi uma palavra de fato que veio para mexer conosco, né? Dizendo assim, olha, o Senhor, ele demonstra na sua palavra que ele quer uma vida de intimidade, né, com cada um de nós, né? E agora nós temos uma escolha a fazer, né? De fato, é isso que queremos, viver uma vida de intimidade, ou vamos simplesmente viver uma vida de performance, uma vida de superficialidade? Pois é interessante que desde o princípio foi assim. O Senhor sempre quis ter intimidade com o ser humano, sempre quis ter relacionamento. A gente vai ver isso lá no Gênesis, né? Quando o primeiro casal tinha aquela oportunidade de toda a viração do dia, o Senhor ia lá, ia ter aquele bate-papo com o casal, né? E aí, quando o homem e a mulher pecam, o Senhor vai na hora marcada. Ele vai para o local do encontro, ele vai ao encontro. Porque o Senhor, ele deseja esse encontro, ele deseja essa intimidade. Na realidade, esse é o propósito de Deus, que a gente viva em relacionamento com Ele, com a sua presença, com a sua glória, né? E aí, ele vai lá e cadê o homem? Onde faltou o encontro? E muitas vezes a gente tem reproduzido a mesma história de Adão, né? A gente está faltando o encontro porque a gente está se envolvendo com o pecado. E a gente agora vai estar buscando folhas de figueira, né? Para dar desculpas para o nosso pecado. Quando você fala da escolha, né? É porque, de fato, existe uma responsabilidade. Eu não posso culpar outros, e a gente vê que essa história é antiga, né? Retomando aí a história do Éden, um culpou o outro ali, né? Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Quer dizer, Adão culpa Eva e culpa Deus, né? Foi a mulher que... É uma história, assim, de não se assumir, de não assumir a sua responsabilidade pessoal frente ao pecado. Então, vida santa, vida de intimidade é uma escolha, mas é uma escolha que traz para nós um preço de renúncia diária. Sabe? Eu vou ter que entender isso. Que para viver com Jesus, eu preciso renunciar. Né? Como Paulo diz assim, vocês já não fazem mais a sua própria vontade. Quer dizer, o que ele está querendo dizer é assim, você não tem mais vida, você não tem mais escolha própria. A sua escolha deve ser a escolha que o Senhor já estabeleceu, que é viver pelo Espírito. Então, assim, a gente vive um tempo, pastor, infelizmente, que muitos dos jovens que a gente conhece estão enfrentando essa realidade de uma doutrina, né, que a gente até compartilhou um pouquinho ontem, falou um pouquinho a respeito disso, da hipergraça, né, que é daquilo assim que
eu sou filho, Deus é meu pai, e ele me aceita, e eu vivo debandado, eu faço o que eu quero, e na hora que eu quiser voltar, tá tudo certo. Olha, de fato a gente crê no amor, na misericórdia de Deus. A gente crê que o Senhor está sempre dando. Deus é um Deus de segunda chance, a gente crê nisso, sem dúvida. Mas eu também creio, porque é verdade da palavra, que eu tenho que viver o fruto do Espírito, sabe? Porque naquele grande dia, o Senhor vai requerer isso de mim. Eu vou ter que apresentar isso para Ele. Então, eu não tenho como viver uma vida irresponsável, achando que na hora que eu quiser vai estar tudo certo. Não, não é assim, pastor. Esse não é o evangelho que a gente vê na palavra. Então, a gente precisa entender que eu tenho que escolher diariamente viver uma vida santa. Olha, a gente clama por avivamento, a gente clama pela presença, mas o inimigo do avivamento é uma vida distante de santidade. É uma vida distante da intimidade que gera santidade. Então, é uma coisa assim até complicada da gente pensar nesse evangelho em que Deus não vai exigir de mim uma vida santa. É porque é tão claro na sua palavra. Ele exige de nós esse fruto, e esse fruto só é gerado pela santidade, pela intimidade com Ele. É verdade. Isso é muito claro, né, na sua palavra, e é algo que de fato nós devemos trazer à nossa memória, né? Quando você falava sobre essa realidade da hipergraça que é tão evidente, né, em nossos dias, e a gente percebe assim que às vezes há uma confusão entre pecado e iniquidade. E porque, olha, pecar, nós sabemos que a própria palavra diz, todos pecaram, então nós somos pecadores, né? Agora, a iniquidade é algo que vai mais além e fala exatamente sobre isso, né? De você viver uma vida tão enredada pelo pecado que é como se aquilo já é como se aquilo fosse permissível diante de Deus, e quando eu entender que eu devo voltar, eu volto, mas a palavra diz assim para nós: os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Essa é uma palavra forte, né? Mas veja o que o Senhor fala conosco, né? Igreja do Senhor, Igreja Ebenezer, nossos filhos amados que estão aqui conosco. O Senhor nos chamou para ser santos. E o Senhor nos mostra que não há santidade sem uma vida de intimidade. E a nossa intimidade, em contrapartida, vai levar-nos a viver essa vida de santidade, onde Deus será visto em nós, onde Deus será visto através de nós, né? Então, olha, o Senhor nos deu direção. A semana de direção profética é uma semana onde o Senhor apontava aquilo que estaríamos vivenciando durante todo esse ano de 2020. Então, o Senhor está nos chamando. É claro que por toda a vida, mas de uma forma mais precisa para esse ano. Nós somos chamados para ser. Nós somos chamados para estar em intimidade. Nós somos chamados para exalar, né, o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados, né, para viver o fruto do Espírito Santo. Então, essa é a palavra de direção de Deus para nós, é o grande desafio do Senhor para as nossas vidas, né? E a gente está chegando aqui já bem próximo do fim, pastora, né? Passou rápido, né? Mas eu acredito que o Senhor falou ao nosso coração. Mais uma vez, você foi um instrumento de Deus em nossas vidas. E eu quero passar a palavra para você, para que você possa trazer aí aquilo que o Senhor ainda coloca no seu coração, as suas considerações, e para que você possa estar orando por nós, para que como igreja a gente seja tão íntima, mas tão íntima do Senhor, mas tão íntima que a gente que possa ser gerado em nós, como foi gerado em Maria, né? O Senhor Jesus Cristo, o Salvador, ele possa estar sendo exalado através de nossas vidas. Amém. Eu queria só compartilhar uma palavra que o Espírito compartilhou comigo num tempo de leitura do livro de Gálatas, que foi exatamente isso. Eu não serei julgada segundo os meus dons, mas sim segundo o fruto do Espírito. Os dons revelam o que eu faço para Deus, e o fruto revela o que eu sou em Deus. Aleluia. Então, está preocupado com a nossa performance. O Senhor está preocupado, de fato, quem nós somos nele. Aleluia. E isso
só é revelado na intimidade. Eu só posso ser um Deus a partir da minha vida de intimidade, né? De priorizar o momento de estar com Ele, de exalar esse bom perfume, porque eu estive com Ele, porque eu carrego. Sabe quando você abraça alguém, você abraça forte essa pessoa e quando ela vai embora, o perfume dela fica em você e você continua sentindo aquele perfume. O Senhor está nos chamando para isso, para nos mantermos abraçados com Ele, para que quem chegue junto de nós possa sentir o perfume dele em nós. Esse é o chamado do Senhor para nós, né? E assim a gente possa reproduzir o fruto do Espírito, né? Esse é um desejo não somente para a igreja como comunidade, mas para a igreja aqui individual. Eu, Albana Igreja, Vanderlei Igreja, deseja viver essa vida de intimidade com o Senhor para reproduzir o fruto. Então vamos orar nesse momento, pedir a esse amado Espírito Santo que nos auxilie nessa escolha diária de vivenciar o dom, né? O fruto do Espírito, melhor dizendo. Oh, amado Espírito Santo, nós te bendizemos por esse momento precioso, nós te louvamos, Senhor, e nós queremos te pedir o teu auxílio para que nós possamos viver essa vida de intimidade. Aleluia. Nós queremos nos atender pelas muitas vezes, amado Jesus, que o nosso relógio tem ditado a hora de fazer as coisas e não o Senhor. Nós queremos, Senhor, dizer ao Senhor que nós queremos responder ao teu chamado. Seja o horário que vai acontecer, mas não simplesmente um chamado para fazer coisas para o Senhor, mas um chamado para estar, Senhor, na tua presença, Pai. Nós queremos exalar o teu bom perfume, porque nós tivemos esse perfume gerado na intimidade, Senhor. Nos auxilia. Nós não vivemos segundo a carne, mas nós vivemos segundo o Espírito. Esse Espírito que nos foi dado pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos vistos por esse fruto que é gerado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Minha pastora linda, foi maravilhoso estar com você aqui. Ontem foi muito bom. Eu sei que outros dias que virão, amanhã estaremos com o pastor Francisco e os demais dias com os nossos supervisores, também a nossa pastora Lene, serão extraordinários. Mas estar com você é mais que mais extraordinário. Olha, Deus abençoe sua vida, continue sendo esse farol, continue sendo esse instrumento de Deus para falar o nosso coração com tanta graça, com tanta preciosidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e que aonde quer que você esteja, a glória de Deus, o perfume do Senhor e a consequência de uma vida de intimidade com Ele, seja vista na sua vida em nome de Jesus. Amém. Que essa seja a realidade na vida de nós todos, em nome de Jesus. Aleluia. Família linda, Deus abençoe todos vocês. Foi maravilhoso estar mais uma vez aqui juntos. Eu creio que essa palavra alcançou o seu coração, abençoou a sua vida. Vamos então tornar isso cada vez mais vivo na nossa mente para a gente abençoar essa cidade e abençoar todos aqueles que estiverem próximos a nós. Deus abençoe a sua vida, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida em intimidade para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, às 8h30, às 20h30, estaremos com o nosso pastor Francisco, sendo esse instrumento de Deus na nossa vida. Deus abençoe você e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.